Ok? Pergunta 1. Dada a forma curva e complexa da Terra e o desafio de representá-la em um plano, que é indispensável a adoção de um sistema de referência como o DATUM para medição de posições? Resposta 1. É indispensável um sistema de referência como o DATUM, porque é a superfície física da Terra onde ocorrem as atividades humanas e os levantamentos geodésicos e cartográficos. É irregular e sofre frequentes alterações, ok? Devido à natureza e à ação do homem, ok? Para realizar medições de distâncias e posições com a precisão necessária para a cartografia, que transfere elementos da superfície curva para um plano. É preciso ter uma base consistente e estável para referenciar essas medições. O DATUM serve como essa base fundamental. Pergunta 2. Qual a forma da Terra, segundo a geodésia? Que? E por que essa forma real não é utilizada diretamente como superfície de referência para cálculos precisos? Resposta 2. A forma da Terra, segundo a geodésia, é o geóide. Okay? Ele é a superfície equipotencial do campo gravimétrico da Terra, que coincide com o nível médio inalterado do mar, supostamente prolongado sobre os continentes. Okay? Embora represente a figura da Terra, a superfície física é de grande complexidade matemática e irregular, que a torna inadequada para cálculos sistemáticos de coordenadas que subsidiam a elaboração cartográfica. Pergunta 3. Que modelo matemático, simplificado, é amplamente utilizado para representar a forma da Terra nos cálculos geodésicos e cartográficos? E como ele é definido? Resposta 3. Para simplificar os cálculos e obter coordenadas planimétricas, utiliza-se como superfície de referência geométrica o elipsoide de revolução. Este é o sólido mais adequado para representar informações na superfície da Terra para fins de cálculo, e é obtido a partir da rotação de uma elipse em torno de seu eixo menor, resultando em uma figura achatada nos polos, que, pergunta 4, defina o que é um dátum em geodésia e cartografia. Quais são os componentes-chave de um dátum planimétrico? Resposta 4. Um dátum é uma superfície de referência que, juntamente com um ou mais pontos definidos no terreno, serve de base para a determinação de posições. Que um dátum planimétrico é a base para o cálculo dos levantamentos de controle horizontal, em que é levado em conta a curvatura da Terra. Ele consiste de 5 valores principais: a latitude e a longitude de um ponto inicial, o azimuth de uma linha partindo desse ponto e duas constantes indispensáveis para a definição do elipsoide terrestre utilizado. Pergunta 5. Como o Dátum resolve o problema de encaixar o modelo matemático ideal na superfície real e irregular da Terra para permitir medições? Resposta 5. O Dátum estabelece um ponto de referência fixo no terreno, ao amarrar o elipsoide de referência a este ponto inicial e definir sua orientação no espaço. Ele cria uma relação direta entre o modelo matemático e a superfície física. Okay? Isso permite que as medições realizadas no terreno sejam referenciadas de forma consistente ao elipsoide, possibilitando o cálculo preciso de coordenadas geodésicas para outros pontos. Okay? Pergunta 6. Qual a função de um dátum altimétrico? E a que superfície de referência ele está associado? Resposta 6. O dátum altimétrico define a superfície de referência a partir da qual as altitudes são calculadas. Essa superfície é geralmente considerada como sendo o geóide, que corresponde ao nível médio do mar. Okay? Pontos fixos no terreno, chamados referenciais de nível ou marcos de nivelamento, são estabelecidos com altitudes determinadas em relação a este dátum vertical. Pergunta 7. Explique por que existem múltiplos dátums, okay, em uso globalmente. E mencione alguns exemplos citados nos materiais. Resposta 7. Existem múltiplos dátums devido à evolução da geodésia ao longo do tempo e às necessidades regionais. Diferentes países ou regiões adotaram elipsoides de referência distintos e definiram pontos de origem próprios, resultando em sistemas de referência que podem não ser compatíveis entre si. Okay? Exemplos de dátums mencionados incluem o World Geodetic System 1984, utilizado pelo GPS, o sistema de referência geocêntrico para as Américas, adotado oficialmente pelo Brasil, o antigo Dátum de Tóquio e o Dátum europeu, além do histórico Dátum de Chua para o Brasil. Pergunta 8. Qual a consequência de utilizar um dátum incorreto
ao analisar dados geoespaciais ou sobrepor diferentes mapas? Resposta 8. Utilizar um datum incorreto leva a erros de posicionamento, como diferentes datums definem a relação entre o elipsoide e a Terra de maneiras distintas. As coordenadas de um mesmo ponto físico podem variar significativamente dependendo do datum usado. Isso causa inconsistências ao integrar dados provenientes de diferentes fontes ou ao sobrepor mapas baseados em datums distintos, resultando em desalinhamentos e distâncias imprecisas. A precisão do posicionamento depende diretamente da adoção de um datum geodésico. Pergunta 9. Como as coordenadas geodésicas e a altitude são expressas em relação ao datum? Resposta 9. As coordenadas geodésicas de um ponto são seus valores de latitude e longitude, referidos ao elipsoide de referência. Associado ao datum, a latitude geodésica é o ângulo entre o plano equatorial e a normal ao elipsoide no ponto, ok? E a longitude geodésica é o ângulo entre o plano do meridiano de referência e o plano do meridiano do ponto, ok? Medidos sobre o elipsoide. Latitude é a distância vertical medida do ponto até a superfície do geóide. Pergunta 10. Em suma, qual o papel do datum no processo de levar as informações da superfície curva da Terra para a representação plana de um mapa? Resposta 10. O datum é o elemento fundamental que precede a criação do mapa plano. Ele fornece o sistema de referência tridimensional necessário para medir e definir as posições exatas de todos os pontos e feições na superfície real e curva da Terra. Somente depois que essas posições são estabelecidas em relação a um datum é que os dados podem ser processados, transformados e projetados matematicamente para a superfície plana do mapa, utilizando uma projeção cartográfica e uma escala adequada, mesmo sabendo que essa projeção introduzirá inevitáveis distorções.